Paz do Senhor Jesus. Nós vamos abrir a Bíblia. Hoje em dia a gente não abre tanto a Bíblia, né? A gente liga o celular. Mas eu sou pastor. Alguns irmãos, alguns de vocês já me conhecem há um tempo. Estou vendo muitos amigos aqui, né? E sou pastor há 42 anos, que estou no ministério em tempo integral. Eu entrei para o ministério em tempo integral no dia 6 de dezembro de 1980. Fazem um tempinho. E sou pastor da mesma igreja, né, que eu comecei, na Zona Norte de São Paulo, há 35 anos. Nossa igreja tem, Igreja Bíblica da Paz. E de uns anos para cá, Deus me deu a oportunidade de viajar muito, né, no passado, e de uns anos para cá, eu senti assim, uma direção de Deus de estar falando mais com pastores. Então eu tenho assim, pregado bastante para pastores. Por quê? Porque eu não me sinto qualificado, nada disso, para falar para pastor, porque eu sou pastor também. Mas depois de 40 anos, eu aprendi muita coisa, eu vi muita coisa no ministério, né? Nós até comentamos, estava falando com o Cláudio ali, algumas coisas, que no passado de gente que foram homens de Deus, mas que acabaram caindo, às vezes, em alguns enganos ao longo dos anos, né? E querendo agradar a torcida ao invés de pregar a Bíblia. E então, eu tenho procurado falar com pastores algumas coisas que Deus tem colocado em meu coração. Eu estou dizendo isso porque eu tenho um pacote de sermão para pastor que eu tenho pregado quase toda semana em algum encontro de pastor, né? Mas eu preguei na minha igreja local 24 mensagens agora há pouco tempo sobre o livro Carta de Paulo aos Filipenses. O ano passado eu preguei 63 mensagens no livro de Marcos. Preguei o livro de Marcos inteiro. Eu prego muitas vezes livros inteiros da Bíblia. E preguei Filipenses agora. Agora eu estou pregando sobre Abraão, mas eu preguei Filipenses. Eu quero falar a última mensagem que eu preguei na minha igreja local, e que não é apropriadamente para pastor que eu preguei, mas que Deus tocou no meu coração, que esta é uma mensagem para mim e para você que é pastor também. Então, Filipenses capítulo 4, são os últimos versículos. Você que é pastor, com certeza deve ter pregado já isso daí, mas independente de você ter pregado, e eu também, eu sempre prego para mim em primeiro lugar, né? Então, vamos ler Filipenses capítulo 4, são os últimos versículos lá da carta de Paulo, e nós vamos ler aqui versículos 21 ao 23. Diz assim: saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Amém. Podem sentar-se, queridos. Glória a Deus. Bom, todos vocês já devem ter pregado. Quantos de vocês já pregaram sobre estes versículos aqui? Deixa eu ver. Vários irmãos já pregaram sobre esses versículos aqui. Na verdade, esse versículo, principalmente o versículo 22, me chamou a atenção. Em 1978, um pastor chamado Robert Schuller, que alguns de vocês, né, devem ter ouvido falar dele no passado. Eu fui na igreja dele mais 30 anos atrás. Ele era conhecido por pastor da Catedral de Cristal, né, em Garden Grove, na Califórnia, perto de Los Angeles. Ele lançou um pequeno livrinho chamado assim, Floresça Onde Você Está Plantado. E é um livrinho, deve ter em algum lugar lá na minha biblioteca lá, né? E Floresça Onde Você Está Plantado. E ele contava nesse livrinho a história de um homem chamado Ali Rafed. Ali Rafed, ele era um fazendeiro próspero. Ele tinha uma fazenda, tinha gado, a sua fazenda era muito produtiva, e ele tinha uma boa família e os seus filhos, e ele dizia o seguinte: eu sou uma pessoa muito realizada, eu sou uma pessoa muito feliz com tudo aquilo que eu tenho.
Até que um dia um sacerdote chegou na sua casa e falou para ele de uma pedra preciosa chamada diamante. E falou para ele que aquela pedra brilhava mais do que 1000 sóis. E que aquela pedra era tão linda que ele precisava conhecer. E ali Rafed, ele começou a pensar sobre aquilo, e aquilo começou a tirar o sono dele. E ele então um dia tomou uma decisão na sua vida. E ele falou o seguinte: eu vou encontrar uma pedra. O sacerdote havia dito para ele que esta pedra se achava em águas claras, num riacho, sobre areias brancas, no pé de alguma montanha. E ele então ele vendeu tudo aquilo que ele tinha, ele vendeu a sua fazenda, ele entregou a sua família aos cuidados de amigos para cuidar, enquanto ele iria viajar por alguns lugares procurando encontrar esta pedra. Ele foi para a Palestina, ele foi para o Egito, ele percorreu o rio Nilo, e ele acabou indo para a Espanha, na Europa, e gastando tudo aquilo que ele tinha. E depois, quando ele já estava sem nada, ele estava em Barcelona e ele se suicidou. E é uma história triste. Só que nesse meio tempo, a pessoa que tinha comprado a fazenda dele encontrou uma pedra lá e colocou lá numa estante na sua casa. O sacerdote, passando por lá novamente, notou que havia uma lasca naquela pedra grande e que havia um brilho ali diferente. Falou: é um diamante, onde você achou? E o homem falou: eu achei aqui na fazenda, eu achei aqui no riacho, quando eu levei meus camelos para beber água, e encontrei esta pedra. Ele falou: isto é diamante. E então eles foram para aquele lugar lá, foram lá onde era o riacho, e começaram as escavações ali, e eles descobriram muitos diamantes ali, e ali ficou conhecido mundialmente como a mina de Golconda. Ficou conhecido como a mina de Golconda, e dali saíram os diamantes mais valorosos do mundo, que estão na coroa da rainha da Inglaterra, está na coroa de reis da Rússia, tem pedras expostas no museu em Londres. Se tornou a mina de diamantes mais belos do mundo. E a lição que estava lá era isso daqui: que ele não percebia que embaixo dos seus pés estava aquilo que ele procurava. Esta era a lição. E isso eu li em 1978. Depois, naquela mesma época, também eu li um livro, saiu um livro, e esta frase: floresça onde está plantado, todos nós já ouvimos centenas de vezes. Naquela época também saiu um livro que eu li e que se tornou também muito conhecida, uma frase, que a grama do vizinho sempre é mais verde. E aquele livro lá que eu li também, ele trazia também uma lição muito parecida, que era de insatisfação, de que eu sempre olho para o lado e eu acho que a vida do outro é melhor do que a minha vida. Ele teve mais condições do que eu, ele passa menos problemas do que eu, ele tem mais sucesso do que eu, onde ele coloca as mãos dele, as coisas andam melhor do que para o meu lado. E quando eu li aquele livro, eu também fiquei impressionado, porque contava histórias de pessoas que sempre estavam olhando para o lado de lá da cerca, achando que a vida do outro era melhor do que a sua vida. E aí, muitas vezes, Deus falou comigo e tirei lições importantes dessas histórias aí. Na verdade, estas histórias eu poderia usar neste versículo aqui, que Paulo está usando aqui neste texto que eu li para vocês. Porque Filipenses, Paulo escreveu de uma prisão. Você sabe, conhece as cartas da prisão, né? As cartas da prisão são as 4 cartas: Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemão. São as cartas chamadas cartas da prisão, que Paulo escreveu quando ele estava preso na sua primeira vez em Roma. Não era a primeira vez que Paulo havia sido preso. Na verdade, ele foi preso várias outras vezes. Ele foi preso inclusive em Filipos 10 anos antes de escrever esta carta, quando ele começou a igreja naquela cidade lá.
vocês se lembram, em Atos 16, quando Paulo chegou em Filipos, não havia uma sinagoga na cidade, e ele com os irmãos foram orar na beira de um rio. Havia ali algumas mulheres, e ele pregou o evangelho, e aquelas mulheres ouviram e se converteram e foram batizadas. Lídia foi batizada. Paulo na cidade com Silas e Timóteo, ele andando na rua, uma moça sempre andava atrás deles gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo. E Paulo então, já cansado dessas palavras que ela falava para chamar a atenção para ele, repreendeu o demônio, mandou sair dela. Aquela moça foi liberta. Por causa disto, os senhores dela obtinham lucro com adivinhações e mandaram prender a Paulo e Silas lá no tronco, lá na cidade de Filipos, onde houve o terremoto, e ali começou a igreja. O carcereiro se converte, Paulo batiza naquela mesma madrugada o carcereiro e a sua família, e ali começou a igreja de Filipos. E agora, 10 anos depois, Paulo está preso em Roma, e ele escreve esta carta para estes irmãos. Paulo foi preso em Jerusalém, quando ele chegou da terceira viagem missionária, e ele foi a Jerusalém para adorar, e falsamente foi acusado de introduzir gentios lá no templo pelos judeus, e as pessoas o prenderam, os soldados o prenderam, agrediram a Paulo, o prenderam, os soldados querendo até salvar a vida de Paulo, no meio daquela multidão que gritava e o atacava, o prenderam sem saber por que o estavam prendendo, e o levam para Cesareia, para afastá-lo de Jerusalém. Paulo fica preso 2 anos em Cesareia. Quando ele vê que vão matá-lo, ele apela para César. Então ele é levado a Roma, naquele barco que naufraga, e ele então fica preso em Roma aproximadamente mais 2 anos. Paulo está preso há mais ou menos 4 anos, injustamente. O livro de Atos, capítulo 28, termina contando esta prisão de Paulo. Ele é preso em uma casa. Por que ele é preso em uma casa? Porque ele, como cidadão romano, tinha sim o direito de alguns privilégios. As prisões romanas eram extremamente abarrotadas de gente, e Paulo, sendo cidadão romano, ele poderia estar em uma casa alugada, desde que ele pagasse todas as despesas daquela casa. Ele tinha que pagar o salário dos soldados que estavam acorrentados a ele 24 horas, ele tinha que comprar alimentos, ele não podia sair da casa, mas ele poderia receber pessoas lá na casa. Então, evidentemente, o livro de Atos termina falando que muitos irmãos visitavam a Paulo ali naquele lugar. Mas Paulo, ele poderia pregar, ele poderia orar com pessoas naquela casa, ele poderia ler a Bíblia, mas ele não poderia sair. Era uma prisão domiciliar, e o tempo inteiro Paulo estava acorrentado a soldados romanos. Paulo muitas vezes passou necessidades, porque ele não poderia trabalhar, fazer tendas. Naquela época a comunicação não era tão rápida como nós temos hoje. Muitos não sabiam que Paulo estava preso. Os próprios filipenses não souberam que Paulo estava preso. Quando eles souberam, eles mandaram uma oferta para Paulo, e Paulo agradece falando: eu sei que vocês não mandaram antes por faltar oportunidade, porque várias vezes os filipenses ajudaram a Paulo no seu ministério. Mas Paulo está preso, às vezes ele passava necessidades, e de repente a notícia da prisão dele chega aos filipenses, e os filipenses então fazem lá uma arrecadação financeira, uma oferta, e mandam para Paulo na prisão, através de um homem chamado Epafrodito. E quando Paulo recebe aquela oferta, ele fica extremamente feliz, não por causa do dinheiro, não por causa das coisas que ele recebeu, porque ele falou assim: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas o que alegrou a Paulo foi a atitude dos irmãos, de amor dos irmãos. E Paulo fala: vocês fizeram algo que vai aumentar o crédito de vocês, e que vocês estão realmente acumulando tesouros lá nos céus, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. No livro de Filipenses, nós, pastores, temos vários versículos que nós gostamos demais, né? E que muitas vezes citamos. Numa pequena carta de 2 páginas, aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia final. Para mim o morrer é Cristo, e o viver é ganho.
Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes as suas petições sejam conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graças. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. São versículos que todos nós conhecemos e que estão nesta pequena carta de Paulo. E o objetivo de Paulo escrever esta carta é agradecer aos irmãos pela oferta que eles mandaram para ele. Paulo escreve esta carta de agradecimento. Paulo está preso, acorrentado a soldados romanos, e o assunto da carta aos Filipenses é basicamente alegria. Paulo, ele está alegre apesar da situação que ele está, apesar da perda da liberdade, apesar de estar acorrentado a soldados romanos, apesar de ele não poder sair praticamente há 4 anos. Acho que uma das coisas mais terríveis que pode acontecer ao ser humano é a pessoa estar presa em um lugar. Não era uma casa com piscina, como a gente vê alguns, né? Não, era uma casa pequena, com certeza lá um cômodozinho, uma cozinhazinha para fazer comida. Alguns irmãos iam lá, ajudavam a Paulo, serviam a Paulo. Vários irmãos estavam em Roma nesta época. A gente sabe pelas saudações que ele faz aos Colossenses e pelo começo da carta que ele fala Paulo e Timóteo. Então a gente vê que Timóteo estava lá, Marcos estava lá, Lucas estava lá, Epáfras estava lá, e até Demas estava lá também, na cidade de Roma. E às vezes iam lá na casa orar com Paulo, estar com Paulo. Paulo não estava sozinho, mas ele estava preso. E Paulo escreve uma carta cheia de alegria. É onde nós lemos Paulo falar: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo alegrai-vos. Ele fala: eu quero que vocês saibam. Ele começa a carta dizendo: eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, na verdade, contribuíram para o progresso do Evangelho. Sabe por quê? Porque as minhas prisões contribuíram. Porque o Evangelho se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana, que era a guarda do imperador, a guarda eletiva do Império Romano. Ele falou: e também muitos irmãos, empolgados, eles resolveram sair e pregar a palavra no meu lugar. E ele fala que isso daí fez com que muitas pessoas ouvissem o Evangelho. Ele falou: é certo que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas que me importa, contanto que Cristo seja pregado. Sabe por quê? Porque até em lugares onde o pastor não é reto, não é correto, se desviou há muito tempo, se ele prega a palavra, lá no fundo alguém pode receber o Evangelho e ser salvo. Deus fala de várias maneiras diferentes. E Paulo fala: eu me alegro nisso também, porque pessoas vão ser alcançadas. E quando você vai lendo as páginas da carta de Paulo aos Filipenses, você não vê uma carta de alguém que está aborrecido, de alguém que está reclamando de Deus, de alguém que está reclamando do seu destino, de alguém que está perguntando os porquês Deus não o solta, porque Deus não o livra. Mas você vê um homem com um coração extremamente grato e alegre, adorando ao Senhor e servindo ao Senhor. Ele termina a carta dando a saudação dos irmãos. Todos vocês sabem, santos somos nós, né? A todos os santos, saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos os saúdam, especialmente os da casa de César. É isto que chama a atenção, porque ele fala: olha, especialmente os da casa de César manda saudação para vocês. E é impressionante porque ao longo da história muita gente discutiu quem seriam estas pessoas da casa de César, que Paulo fala que são crentes, são cristãos. Poderiam ser os soldados que estavam presos a ele, porque na verdade ele estava preso aos soldados, mas soldados estavam presos a ele também.
Porque se era difícil para Paulo estar acorrentado a soldados, talvez fosse mais difícil para soldados idólatras que adoravam muitos deuses estar acorrentado a um homem que só adorava um Deus e que falava desse Deus o tempo inteiro para as pessoas e que orava às vezes por horas durante o dia ou de madrugada, e soldados acorrentados a ele ouviam aquelas orações e viam suas lágrimas e viam o seu ensino da Bíblia para as pessoas que iam ali. Pode ser que soldados começaram a se converter. Soldados da guarda romana começaram a se converter pela pregação de Paulo, pelas orações de Paulo, por estarem acorrentados a Paulo. Saudai a todos os santos de saúde, especialmente os da casa de César. Poderiam ser soldados, poderiam ser funcionários do palácio, porque como a casa era aberta para pessoas visitarem ali, talvez soldados levaram pessoas do palácio para conhecerem a Paulo, pessoas com dificuldades na vida, para ouvir uma palavra talvez de conforto. E Paulo ali pregou o evangelho, e pessoas talvez servos, escravos do palácio do imperador Nero tenham ouvido o evangelho através de Paulo ali naquela prisão e tenham se convertido ao Senhor. Pode ser que até familiares de Nero tenham se convertido. Há uma lenda de que a própria esposa principal do Nero, quando ele viajava para fora de Roma, ia em reuniões cristãs. Não se tem prova, mas se tem comentários históricos sobre isso daí. Talvez parentes do imperador, que logo iria perseguir e matar cristãos em todos os lugares, e talvez matar a Paulo e matar a Pedro, da sua própria casa. Poderia ser parentes do imperador que chegaram ali naquele lugar e ouviram o evangelho através de Paulo e se converteram. A gente não sabe exatamente quem são todas estas pessoas. Mas a Bíblia, Paulo ele fala assim: especialmente os da casa de César manda saudações para vocês. Agora, Paulo está preso. Ele poderia estar reclamando da vida. Ele poderia estar falando: eu estou no pior lugar do mundo, eu estou no lugar errado, Deus não pode me usar neste lugar, eu seria mais produtivo se eu estivesse livre. Por que Deus permitiu estas coisas? Mas não, Paulo não estava falando nada disso daí. Ele era o preso mais livre que tinha. E nas outras cartas ele se chama não prisioneiro de César, mas ele fala Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, porque ele sabia que o Senhor controlava cada circunstância e cada detalhe da sua vida, e que nada que acontecesse na sua vida era por acaso, meu amado. Nós cremos num Deus que sabe o passado, o presente, o futuro, os detalhes da nossa vida, o que nós pensamos, o que nós sentimos, que conhece as nossas orações, vê as nossas lágrimas quando nós nos sentimos sozinhos, que sabe quando você foi traído por um irmão que você amava, foi abandonado, que conhece tudo que você passa, às vezes as lutas, as madrugadas cheias de pensamentos e o diabo querendo preocupar você, porque você tem coisas para pagar da igreja, o tempo de cansaço que às vezes você tem, às vezes desânimos que você fala, eu queria sair do ministério, porque a minha esposa está pagando um preço alto, os meus filhos também. Deus, Ele sabe de cada detalhe da sua vida, meu amado. Ele sabe tudo, e nada saiu do controle do Senhor. Ele conhece os detalhes da nossa vida. Ele nos chamou de uma maneira maravilhosa. Cada um de nós aqui talvez conta uma história diferente, mas todos nós somos chamados pelo Senhor, e de alguma maneira aquela chama ardeu no teu coração um dia, e talvez você, como eu, falei para Deus no quarto da minha casa: Senhor, eis aqui a minha vida, me leva para qualquer lugar, eu estou disposto a morrer por Ti. Eu me converti na época da cortina de ferro, da União Soviética, do comunismo matar cristãos, na época de Richard Wurmbrand, que escrevia aqueles livros Torturados por Amor a Cristo. Eu tive amigos meus que viajaram para países comunistas com bíblias escondidas no seu Fusca,
num piso falso, levando Bíblias para cristãos em países comunistas que foram mortos e perseguidos. Eu me converti nesta década de 70, meu querido, e eu falava para Deus: Senhor, se o Senhor quiser a minha vida nesses lugares, eu estou disposto a morrer por Ti. Todos nós recebemos um chamado do Senhor. Às vezes, ao longo dos anos, vem perseguições, vem lutas, vem problemas, vem abandonos, vem tristezas, vem lágrimas, vem preocupações. Paulo, ele fala: olha, além do que me aflige por fora, o cuidado de todas as igrejas, tudo aquilo que você passa, e que às vezes você acha que Deus descuidou de você, e que Deus deixou você, mas na verdade Deus nunca nos deixa, meu amado. Deus sempre está lá conosco. A gente às vezes não percebe por causa das coisas. E às vezes Deus sempre nos coloca em um lugar por uma razão, por um motivo. A gente às vezes não entende estas coisas. Primeira coisa, queridos, eu quero que você perceba quais são as possibilidades ou oportunidades que você tem onde você está. Porque não é o lugar que faz você, mas você que faz o lugar. Você pode falar: pastor, eu estou hoje no bairro mais pobre de Guarulhos, no lugar mais simples de Guarulhos, no bairro mais difícil, aqui não vai sair nada. Sim, também falaram que de Nazaré também não sairia nada. Eu não sei se você já conhece, eu estive no Egito agora, esse mês passado. Eu não sei se você já ouviu falar da Igreja da Caverna. Quantos de vocês já ouviram falar da Igreja da Caverna? Cave Church. Se não ouviram, coloque lá no teu YouTube. Cave, caverna, Cave Church. A igreja também conhecida como a Igreja do Lixão. Em 1969, o governador do Cairo, ele decretou que todos os catadores de lixo ficassem numa vila meio que à parte. Esses catadores de lixo, eles eram cristãos coptas. E começou a se juntar os catadores de lixo. Aquele lugar ficou conhecido no Cairo como o Lixão. É uma região extremamente pobre. Em 1975, os cristãos sentiam necessidade de ter uma igreja ali naquele lugar. E começaram a se reunir. E hoje, se você colocar no YouTube, você vai ver um lugar para 20 mil pessoas, abarrotado de árabes, egípcios, cantando para Deus, adorando ao Senhor. São cristãos coptas. Algumas reuniões você vê o Espírito Santo agindo, uma multidão, milhares de pessoas. Cabem 20 mil pessoas sentadas numa caverna. Fizeram uma arquibancada, e um lugar imenso. Porque eles perceberam que não é o lugar que faz você, mas você que faz o lugar, meu amado. Você que faz o lugar. Há uns anos atrás, eu estava um pastor americano, amigo meu, queria que eu sentasse nos Estados Unidos, num hotel lá, ficasse 3 dias com um grupo de pastores, conversando sobre o ministério, enfim. E vários pastores foram lá, e tinha um pastor lá que estava passeando lá em Miami, de uma igreja aqui brasileira. Eu conheci lá, não o conhecia, e depois que eu fui ver que ele era pastor de uma grande igreja de mais de 10 mil pessoas no norte do Brasil. E ele ficou 2 dias ali conversando, nós ficamos conversando, e ele contou a história dele, que ele começou a igreja numa favela. E de repente a igreja começou a florescer e vidas começaram a ser ganhas. E ele é pastor de mais de 10 mil pessoas. Você vê assim a igreja dele imensa. A gente poderia ficar reclamando da situação que nós estamos, ou ficar reclamando que nós não tivemos os privilégios que o outro pastor tem, ou ele não, que a grama dele é mais verde do que a nossa, de que ele não passa pelas perseguições que nós passamos, ele não chorou como nós choramos, ele não foi traído como nós fomos traídos, não aconteceu nada de grave na vida dele. Nós podemos ficar chorando as coisas, ou nós podemos decidir fazer o lugar que nós estamos e fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, meu amado. É isto. Cada um de nós tem o seu lugar no corpo. Eu não tenho que me comparar com ninguém. Eu não tenho que ter ciúmes de nenhum pastor, porque Deus tem um chamado para mim diferente do que tem para ele, do que tem para ele, do que tem para ele, do que tem para o outro lá, meu querido.
O que importa é cada um de nós. Cada um de nós é importante no corpo de Cristo. Um é o dedo, outro é a mão, outro ninguém vê, mas ele é o rim, ele é o pulmão, ele é aquele que ora pela igreja, aquele que jejua pela igreja quando ninguém vê, mas o Senhor vê e vai recompensar a cada um de nós, meu amado. Nós não estamos numa guerra entre pastores. Nós não estamos numa competição para ver quem ganha em primeiro lugar. Nós não estamos em uma competição para chegar nos céus e falar: Senhor, eu fui pastor de 20 mil pessoas. Isso pouco importa, meu querido. Pouco importa. O que interessa para Deus é se você foi fiel onde Ele colocou você. O que interessa para Deus é que Ele colocou você numa tribo indígena, lá no coração da África, e você serve ao Senhor ali com integridade, e vive para Deus, e foi aprender aquela língua, e foi viver numa cultura extremamente diferente da sua, e foi traduzir a Bíblia, às vezes, para aquela língua, e foi pregar o Evangelho, e ganhou ali 10 pessoas, 15 pessoas, e você pode achar que ele é um fracasso, mas aos olhos de Deus ele é um sucesso, meu amado, porque o que interessa não é o tamanho para Deus. Deus não se impressiona com o seu ministério. O que Deus quer é gente obediente. O que Deus quer é que a gente o obedeça. O que Deus quer é que a gente seja pastores sinceros, homens e mulheres íntegros de Deus. Não adianta nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa alma. Tem muitos pastores perdendo a sua alma, perdendo o seu ministério, se vendendo por ganhar popularidade. Não é isso que Deus nos chamou. Não é verdade? Deus nos chamou para sermos homens de Deus. Homens de Deus. Em qualquer lugar que nós estivermos, seja na política, seja em qualquer lugar, ali nós estamos ali para sermos homens de Deus naquele lugar. Homens de Deus naquele lugar. Paulo, ele produzia fruto em qualquer lugar. Ele não estava reclamando da situação que ele está. Ele sabia ver o melhor em cada situação. Ele sabia ver o melhor em cada situação, e não olhar para o pior. Porque, queridos, todas as situações dependem da perspectiva que você olha. Você pode estar em uma prisão, olhando para o chão, pelas grades, e ver a lama do chão da rua, ou você pode estar olhando para o céu e ver as estrelas. Depende de como você vê as coisas. Você pode estar no mesmo lugar, choramingando, reclamando, falando que você não consegue. Você pode estar lá falando: o Senhor me colocou nesse lugar, e eu vou ser bênção nesse lugar, Senhor. Eu vou abençoar as pessoas nesse lugar, Senhor. O Senhor tem algo para a minha vida nesse lugar. Então, querido, nós precisamos aprender a reconhecer o melhor em cada situação, em cada lugar que Deus nos colocou, e saber que ali nós podemos produzir frutos para Deus. Qual que é o propósito de Deus? Qual que é o propósito? Paulo, ele estava preso, só para eu dar uma resumida. Qual que era o propósito? Paulo nem soube tudo aquilo que ele produziu naquela prisão. Ele escreveu uma carta para a cidade de Filipos, mas Paulo não imaginaria que esta carta iria ser lida por milhares e milhões de pessoas 2000 anos depois. Ele estava numa prisão. Ele simplesmente escreveu uma carta para agradecer os irmãos. É a mesma coisa, você escreve uma carta para agradecer a igreja aqui que nos recebeu. De repente, 2000 anos depois, tem gente lendo a carta, chorando sobre ela, pregando aqueles versículos. Aquilo é a palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Por que Paulo foi preso? Por que você está em determinado lugar? Deus tem um propósito para tudo, meu amado, e que às vezes a gente não entende, mas a gente que é crente, a gente confia que Deus sabe o que faz melhor do que a gente sabe. A gente reclama das lutas, mas nas lutas é o lugar onde nós vamos ver os maiores milagres de Deus em nossa vida. Os maiores suprimentos de Deus no seu ministério foram nos momentos mais difíceis. Nas horas que a gente estava lá precisando, quando eu estava na televisão na década de 90, era uma fortuna pagar a televisão naquele tempo lá, 30 e tantos anos atrás. Às vezes ela tinha que gastar 200 mil reais, naquela época era muito dinheiro, ainda hoje mas era muito dinheiro, e na véspera não tinha nada.
E Deus sempre foi fiel, porque essa é a obra dele, ele vai ser fiel para suprir cada uma das nossas necessidades. Paulo está preso, 4 anos praticamente preso. O que aconteceu? Paulo escreveu 4 cartas, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon, que nós lemos e somos abençoados, e que se talvez Paulo não estivesse preso, essas cartas não teriam sido escritas, porque Paulo vivia de cidade em cidade, de vila em vila, de lugar em lugar, muitos lugares que, é evidente que o livro de Atos não conta os detalhes, não conta as vilas, não conta as cidades onde eles passavam e viajavam, os lugares que eles paravam, enfim, a Bíblia quando fala de Jesus, fala que ele percorreu todas as aldeias da Galileia, que eram mais de 500, enfim, a gente não tem todos os detalhes. Paulo poderia estar viajando, aos olhos humanos ele iria produzir mais. Paulo está encarcerado sem poder sair, e dali daquela prisão ele escreve 4 cartas que abençoam a igreja. Ele prega talvez para a guarda pretoriana, e ele escreve: os da casa de César saúdam vocês também. Lá nesta prisão, levam por alguma razão um escravo chamado Onésimo, que havia saído da cidade de Colossos. Onésimo era de Colossos, havia saído da cidade de Colossos, fugido, escravo, roubou seu patrão Filemon. E evidentemente quando alguém rouba alguém, ele quer fugir para um lugar de muito movimento, e ele demorou talvez meses viajando e conseguiu chegar a Roma, onde viviam mais de 1 milhão de pessoas, e que poderia ali estar escondido no meio da multidão, mas por alguma razão que a Bíblia não conta, ele chegou até lá, a casa, a prisão onde Paulo estava, e lá Paulo prega o evangelho para ele, e agora Paulo vê a necessidade de Onésimo consertar as coisas na sua vida, e ir lá e acertar as coisas com o seu Senhor. Então Paulo escreve a carta aos Filipenses, aos Colossenses, e junto com a carta aos Colossenses, ele manda a carta para Filemon, que morava em Colossos, e lá vai Onésimo, junto com Epáfras, levar a carta para a cidade de Colossos, e vai entregar lá a carta para a igreja, e vai entregar a carta para Filemon. E na carta que vocês conhecem, Paulo fala para ele: olha, eu quero que você receba a Onésimo como um irmão de verdade. Antes ele te foi inútil, mas agora ele é útil ao ministério, não só a você, mas como a mim também. Se ele deve alguma coisa para você, coloque na minha conta, para não dizer que você me deve, inclusive, a sua própria vida. Paulo não escreveria essa carta. Onésimo foi salvo. Quantos escravos foram salvos? Quanta gente foi abençoada porque Paulo estava preso. E ao invés de choramingar, ele resolveu florescer onde Deus o havia plantado. É essa a lição para mim e para você. Deus colocou cada um de nós em um lugar diferente. Eu me lembro que eu vim pregar aqui no Conselho de Pastores, acho que uns 4 anos, eu falei do Ronaldo Lidório. Ronaldo, um amigo querido, acho que todos vocês ouviram a história do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório eu conheci há muitos anos atrás, fui pregar num evento em Recife, há 20 e tantos anos, e o Ronaldo estava lá, e eles me acompanhavam, a família dele, e nós nos conhecemos. Depois ele veio para São Paulo, na nossa igreja, várias vezes, dormiu, ficou na minha casa, ele com a esposa dele, Rossana. A história do Ronaldo: ele foi missionário na África, né, muitos anos, e quando ele chegou lá na tribo, a bebê dele, eu vou terminar, a bebê dele era ainda pequenininha, e quando ele chegou lá, ele contou para nós as histórias, né? Os índios querendo agradá-lo, quando ele teve contato com eles não falavam a nossa língua, nada, negros, né? No coração da África. Ele disse que eles quiseram agradá-lo, ele levou presentes, né? Espelhos, essas coisas aí, e eles querendo agradá-lo, fizeram a melhor comida que eles tinham, que era rato. E abriram assim uma folha de bananeira com um rato grande, e apertaram assim para sair o sanguinho da boca, e falaram para ele: tá fresquinho. E ele comeu o rato, mão de macaco. Ele acendia uma fogueira, fizeram lá, morava num lugar de terra, acendia uma fogueira para as cobras najas não virem picar a sua bebê.
Ali ele viveu por vários anos. Ali ele aprendeu a língua deles, os concombas. Ali ele começou a sentar debaixo de uma árvore, traduzir a Bíblia, o Novo Testamento. Quando ele traduziu Jeremias Pereira, que é presbiteriano, e o Ronaldo é presbiteriano, me ligou, falou: pastor, ô Edson, vamos a imprimir essa Bíblia dele? Você contribui a Bíblia que eu contribuo? Claro. E nós e o Jeremias imprimimos lá a quantidade, não sei quanto, de Bíblias para aquela tribo lá, com a tradução do Ronaldo Lidório. Quando ele saiu da África, havia mais de 5.000 índios convertidos servindo ao Senhor. Ele teve mais de 20 malárias, quase morreu várias vezes. Ele foi picado pelas abelhas africanas, que os médicos o desenganaram, que uma picada pode matar uma pessoa. Ele foi picado centenas, levou centenas de picadas. Ele passou muitos momentos difíceis. A filhinha dele, quando veio pelo Brasil a primeira vez, ela tinha acho que 4, 5 anos, quando ela veio para o Brasil, ela não queria, as pessoas brancas queriam pegá-la no colo, ela não queria não, ela tinha medo. E falou, ele conta o seguinte, com quem ela mais se identificou, havia um negro lá na igreja, ela era apaixonada por ele, porque ela cresceu numa tribo onde só haviam negros. As pessoas puxavam o cabelo da esposa dele, que era loira, para ver se não era pintura, assim, pintada, porque eles nunca tinham visto uma pessoa branca. Ele deu vários anos da vida dele lá. Deus tem um lugar para cada pessoa, e você pode florescer onde Deus coloca você. Não reclame do lugar que você está, mas seja bênção no lugar que você está. Não reclame, porque Deus, o Senhor não me colocou lá em São Paulo, porque lá sim eu posso ter uma grande igreja. Não, seja grato com o Senhor, pelo lugar que Ele colocou você. Consagra a tua vida ao Senhor, jejua, ora, leia a Bíblia, seja crente, cheio do Espírito Santo, e você vai ver que Deus vai dar frutos para você, no pior lugar da terra, no menor lugar que você possa imaginar, que dali não pode sair nada, dali vai haver frutos maravilhosos no teu ministério, meu amado. E o Senhor vai recompensar a cada um de nós, por sermos fiéis a Ele, onde Ele nos plantou, onde Ele nos colocou. Então seja grato, sirva onde você está com alegria, às vezes chorando, mas a Bíblia diz que aquele que está chorando enquanto semeia, voltará com o júbilo, trazendo seus feixes. E é isso que nós fazemos, e desta maneira nós servimos a Deus com alegria, sempre, em qualquer situação da vida. Amém? Senhor querido, nós te agradecemos por ouvirmos a tua palavra nesta noite, Senhor. Te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos porque o Senhor conhece o nosso passado, presente e futuro. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem todas as coisas nas suas mãos, Pai. Nada acontece por acaso em nossas vidas. O Senhor coloca paz em nosso coração de que nós estamos no centro da tua vontade. É isto que é o importante, Pai. Não é o que as pessoas acham, mas sim o que o Senhor acha, o que o Senhor pensa da nossa vida que importa. É isso que interessa, Senhor. Nós queremos servir ao Senhor com integridade de coração. Nós queremos servir ao Senhor com todo o nosso coração, Pai. Senhor, cada um dos pastores que estão aqui, alguns têm chorado, alguns têm passado por momentos difíceis na sua vida, talvez alguns estejam passando necessidades financeiras, Senhor, e às vezes deixaram o seu trabalho secular para se dedicar ao ministério e cuidar de vidas, e às vezes o diabo vem falar nas suas mentes que o Senhor os abandonou, mas nós sabemos que o Senhor jamais nos abandona, e nós sabemos que o Senhor cuida da gente, e que o Senhor nos abençoa, mesmo nos piores lugares da terra, que o Senhor possa nos colocar, Pai. Ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, e nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós temos ou não temos, quando somos honrados ou humilhados, nós aprendemos, porque tudo nós podemos no Senhor que nos fortalece, Pai.
Ó Deus, e nós somos homens e mulheres chamados pelo Senhor para fazermos a tua obra, Senhor, e nós queremos ser fiéis ao Senhor, ainda que nós sejamos aquele membro menos visto ou menos considerado, menos importante no corpo, Senhor. Nós queremos ser fiéis ao Senhor, leais ao Senhor, ao chamado do Senhor para a nossa vida, onde o Senhor nos colocou, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, cada pastor, Senhor. Eu oro a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe, meus queridos.